Graça e paz, meu irmão e minha irmã, que bom estarmos aqui. Nosso 12º dia de devocional, nosso 12º dia de jejum, oração e propósito. E hoje eu quero conversar com você nesses próximos minutos, falando sobre a extrema busca pelo perdido. Grave isso, a extrema busca pelo perdido. Tem um texto da palavra de Deus que eu gostaria de compartilhar com você, Lucas 15, muito conhecido, onde se encontra ali algumas parábolas junto, e eu quero ler com você nesse momento. Diz assim Lucas 15: todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvir, mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam. Este homem recebe pecadores e come com ele. Então Jesus lhes contou uma parábola. Qual de vocês que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa as 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la? E quando encontra, coloca alegremente nos ombros e vai para casa. E ao chegar, reúne seus amigos e vizinhos e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei minha ovelha perdida. Eu digo que da mesma forma haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que 99 justos que não precisam se arrepender. Ou qual a mulher que, possuindo 10 dracmas e perdendo uma delas, não acende a candeia, varre a casa e a procura atentamente até encontrá-la? E quando a encontra, reúne as suas amigas e vizinhas e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei minha moeda perdida. Eu digo que, da mesma forma, a alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse a seu pai: pai, quero minha parte na herança. Assim, ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá ele desperdiçou os seus bens vivendo de uma forma muito irresponsável. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidades. Por isso, foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens, as alfarrobeiras e que os porcos estavam comendo ali, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: quantos empregados do meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai e lhe direi: pai, pequei contra os céus e contra ti. Não sou digno de ser chamado seu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, o seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e beijou. E disse o filho: pai, pequei contra os céus e contra ti, não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa, vistam nele, coloquem um anel em seu dedo e calçado em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos, pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Meu irmão e minha irmã, para falar do amor de Deus para a humanidade perdida e como Deus não faz acepção de pessoas, Jesus conta essa parábola descrita assim. É uma parábola e não 3. Provavelmente possamos considerá-la como uma parábola dividida em 3 partes. Por isso, até falei no início, essa sequência de parábolas, mas a gente divide ela em 3 partes. Jesus, ele proferiu essa parábola no contexto de uma crítica que os religiosos sempre faziam a ele. Esse recebe pecadores e come com ele. Ele quis falar como Deus ama as pessoas, independentemente de quem elas sejam.
E ao lermos o texto, percebemos que a ênfase da parábola é: algo foi perdido. Houve um grande empenho daquele que perdeu em recuperar o que foi perdido. Após a recuperação, houve grande alegria e regozijo. Jesus, ele queria enfatizar com essa parábola com o Pai e o Filho e o Espírito Santo agem para a salvação daquele que se perdeu. Primeira coisa que eu quero ver com você aqui é sobre a ovelha perdida. Essa primeira parte da parábola chama a ovelha perdida. É uma figura daquilo que Jesus fez por nós. Fala da obra do Filho. Jesus, sendo Deus, considerou que isso era algo que ele não deveria se apegar. Pelo contrário, esvaziou de si mesmo e se desvestiu de toda a sua glória e se fez carne, tornando-se semelhante aos homens e servo, e assim foi humilhado até a morte e morte de cruz. Não é assim que está lá em Filipenses 2? Mas olha o que João 10 também vai falar, que Jesus fez isso para buscar aquele que havia se perdido. A Bíblia fala que o bom pastor dá vida pelas ovelhas. Quando a ovelha ela é recuperada, meu irmão e minha irmã, e trazida nas costas do pastor, ele reúne os amigos e manifesta sua grande alegria pela recuperação. Assim também acontece no céu, quando um pecador se arrepende e vai para os braços daquele que é o nosso pastor. O segundo ponto aqui é sobre a moeda perdida. A segunda parte chama justamente isso, a dracma perdida ou a moeda perdida. Refere-se à obra que o Espírito Santo faz por nós. Ele coloca a luz nas trevas, nos ilumina, de sorte que possamos enxergar a verdade. Veja se não foi assim que aconteceu com você. Um dia, de repente, você, sem saber explicar direito, seus olhos se abriram e você enxergou a verdade. Quando a moeda foi perdida, a mulher acendeu uma candeia para iluminar e tomou uma vassoura para varrer, com um propósito único de encontrar aquela moeda. É isso que o Espírito Santo faz. Convence da verdade, da justiça, do juízo, ensinando-nos todas as coisas e fazendo-nos lembrar de tudo o que Jesus fez. Não é isso que João 14, 26 e 16, 8 vai nos falar? Da mesma forma, após recuperar a moeda, a mulher reúne as amigas e manifesta sua alegria. É a mesma coisa acontece no céu. De semelhante modo, irmão e irmã, quando um pecador se arrepende. E o terceiro ponto, quero falar com você sobre o filho perdido. A terceira parte dessa história, dessa parábola, chama o filho pródigo, aponta para a obra do Pai. Após ter enviado o seu Filho unigênito para realizar a redenção e depois o Espírito Santo para nos mostrar a verdade, ele aguarda ansioso a volta dos seus filhos para casa. É grande desejo de Deus. Ele espera que todo perdido seja encontrado, que todo aquele que está morto reviva. Ele fez isso e fez isso por amor. Nessa última parte, meu irmão e minha irmã, Jesus é mais detalhista. Ele conta como as pessoas se perdem e ainda continuam se perdendo. Poderiam intitular essa mensagem como descer e subir na vida. Presta atenção, os passos para a queda foram a obstinação, o egoísmo, separação, sensualidade, destruição espiritual, humilhação, fome. Porém, se a gente olhar o outro lado, já imaginando o regresso desse filho, os passos para a subida já foram diferentes. Foram reconhecimento, resolução, arrependimento, regresso, reconciliação, roupas novas e alegria. O que ocorreu no Éden continua acontecendo. O homem permite que a rebelião contra Deus entre no seu coração, tornando-se obstinado e egoísta, e começa a fazer coisas que trazem maldição para a sua vida. Tomar a herança, meu irmão e minha irmã, antes do tempo,
traz maldição. Não é isso que está escrito em Provérbios 20, 21. Mas vejam que Jesus relata que também houve grande alegria por causa do perdido que foi encontrado. Nesse caso, houve mesmo uma grande festa. E eu concluo dizendo para você que o maior desejo do coração de Deus é resgatar aquele que se perdeu. Tanto o Pai como o Filho e o Espírito Santo estão empenhados nisso. Que o amor de Deus se manifeste na sua vida hoje, em nome de Jesus. E que você também possa se empenhar ao extremo para buscar o perdido. Deus te abençoe, fique firme no propósito.